O governo municipal anuncia fechamento da unidade de pronto atendimento no centro. Fim das atividades está marcado para o dia 3 de novembro. Vereadores repercutem na sessão e nas ruas a população reclama. Legislativo aprova projeto que dá aporte ao capital da Coab. O Câmara Notícia começa agora. Olá, o governo municipal anunciou que vai fechar a unidade de pronto atendimento do centro. A prefeitura não conseguiu fazer adequações no prédio e os gastos com a unidade chegavam a R$ 1,5 milhão por mês. A Prefeitura de Campinas anunciou o fechamento da unidade de pronto atendimento do centro. As ocorrências médicas acontecem até às 7 horas da manhã da quinta-feira, dia 3 de novembro. A unidade atendia cerca de 400 pessoas por dia. Em nota, a Prefeitura diz que a unidade passa por seguidos problemas em função de ter sido instalada em local inadequado e que os servidores vão ser transferidos para o Centro de Saúde Mário de Campos Bueno Júnior, na Rua Padre Vieira, número 1145, no Centro de Saúde. Esta unidade da UPA já está parcialmente interditada desde o último dia 24 pela Vigilância em Saúde de Campinas. Após o fechamento por completo no dia 3, alguns funcionários ainda vão permanecer para dar esclarecimentos à população, que ainda tenta reverter a decisão. Ontem mesmo eu larguei aqui o serviço e fui para a rua aí com 2 folhas de abaixo-assinado para ver se consegui encher as folhas. Entreguei para o pessoal da UPA para ver se eles falaram que vai ver se consegue mais assinatura para levar para o prefeito lá. Acho que é um local de fácil acesso para a população, tipo quem mora no São José, digamos assim, pode chegar mais próximo no centro. E isso eu acho que vai prejudicar muita gente, tipo, não só a população, mas como os funcionários de limpeza. O modo em geral, eu acho que isso é péssimo. Amanhã, dia 1º de novembro, todos os funcionários vão realizar uma manifestação na porta da UPA contra o fechamento. Vereadores da oposição e da base do governo comentaram o fechamento da UPA durante a 68ª reunião ordinária nesta segunda-feira. O vereador Marcos Bernadelli, vice-líder do governo na Câmara, disse que a decisão de fechar a UPA do centro teve que acontecer, pois o prédio já estava parcialmente fechado pela vigilância sanitária. A vigilância lá chegou, viu que não havia condições de serem ocupados para aquela atividade pública, para aquele equipamento público. Então, quero crer que, se decidir-se em permanecer, reformas deverão ser realizadas e a contento para que possam estar ali esses equipamentos e a vigilância ter, assim, entre aspas, autorizado um bom desempenho profissional. Já o vereador da oposição, Carlão do PT, diz que esta não foi a melhor solução e que os cortes deveriam acontecer em outras áreas. Se o problema é gasto, que foi o que foi anunciado, tem outras áreas que poderiam ser diminuídos os gastos, tipo a publicidade de Campinas, a compra de grama em Campinas. Então há várias políticas que poderiam ser revistas. O vereador do PT, Pedro Tourinho, também não aprovou o fechamento e diz que agora os postos de saúde terão as jornadas reduzidas. Os centros de saúde que funcionam até às 9, até às 10 horas da noite, vão agora funcionar até às 7 horas da noite. Não tenham dúvidas de que todos os serviços públicos de saúde serão diretamente prejudicados por essa medida. Essas medidas que foram apresentadas são medidas que vão incidir principalmente em cima da população mais pobre de Campinas. Gilberto Vermelho, presidente da Comissão de Política Social e Saúde, acredita que tudo vai ser resolvido sem que a população saia prejudicada. A população do centro aconteceu esse problema que vai ter que ser resolvido. Nós não podemos deixar ninguém desassistido. Tenho certeza que o secretário de Saúde, Dr. Carmen, está atento à situação, como deve ser. Com certeza o prefeito já ordenou para que se resolva o problema e isso vai acontecer. Prefeitura recebe pedido de adiamento do envio do plano diretor para a Câmara. A solicitação foi apresentada por entidades de classe e representantes da sociedade em decorrência do ano eleitoral.
adiar o envio do plano diretor para que haja mais discussões sobre o conteúdo do relatório. O pedido de prorrogação foi protocolado no último dia 27 na Prefeitura. Agora, o Executivo irá discutir um possível adiamento com o Ministério Público. Então, não está ainda, o martelo não está batido, mas a ideia é que nós lidemos com o prazo de junho de 2017, ou seja, primeiro semestre. Um dos motivos alegados pelas entidades que protocolaram o pedido a favor do adiamento é que o ano eleitoral atrapalhou as discussões acerca dos debates sobre o novo plano diretor. De acordo com o prefeito, há aptidão na apresentação dentro do plano pré-estabelecido, mas reconhece que a amplitude do debate atende os anseios apresentados no pedido. Para o presidente da Câmara, Rafa Zimbaldi, o debate vai ao encontro dos anseios da população, que é o principal interessado na elaboração de um plano diretor o mais completo possível. O Poder Legislativo, ele é a caixa de ressonância da população, então é importante que nós façamos todos os debates, não só entre os vereadores, mas também entre a população. Rafa ainda aponta que mesmo que o envio do plano à Câmara seja feita dentro do cronograma estabelecido antes do pedido de prorrogação, não haveria tempo hábil para discussão ainda esse ano. Se fosse protocolado esse ano, o plano diretor não seria possível a votação ainda esse ano, né? Mesmo tendo uma agilidade bastante grande por parte das comissões, não teria oportunidade de votar esse ano, né? Lembrando que, assim, quando a gente fala de agilidade, não é rapidez. O importante é os debates acontecerem conforme tem que acontecer. O Departamento Jurídico da Prefeitura deve se reunir com o Ministério Público nesta quinta-feira para debater esse pedido de adiamento. Os vereadores aprovaram na noite desta segunda o projeto de lei que concede um aporte ao capital da Coab. A proposta aprovada no mérito, que agora vai para a sanção do prefeito, autoriza o Executivo a utilizar R$ 5.500.000 do orçamento para aumentar o capital da Coab. É importante a população saber que o aumento de capital é uma forma que o Executivo tem de transferir recursos que são no orçamento da Prefeitura para o orçamento da Coab. Isso significa que o prefeito Jonas está destinando mais recursos para a área de habitação. Segundo o líder de governo, parte dos recursos vai ser empregado no Plano Municipal de Lotes Urbanizados, que facilita a regularização de lotes na cidade. A matéria foi aprovada pelos vereadores. São lotes de interesse social, consequentemente nós teremos muito mais condições de oferecer essa possibilidade para a população, que é, além das moradias, também a possibilidade de adquirir o seu lote e depois construir a sua moradia. No último ano, a despesa da lei orçamentária aprovada para 2016 previa o investimento municipal de R$ 113 milhões na companhia. Segundo o governo municipal, em 2015 o déficit habitacional em Campinas é de pelo menos 30 mil lotes. Dia 2 de novembro é feriado de finados. Veja quais serviços públicos funcionam e quais não vão estar abertos para atendimento. O sistema de atendimento da Prefeitura 156 não funciona no feriado de finados. Não abrem também as unidades do Centro Público de Apoio ao Trabalhador, o CEPAT, no Centro, no Campo Grande e no Ouro Verde. A coleta de lixo domiciliar vai ser feita somente no período diurno, em setores alternados nos bairros. Os serviços de varrição noturno também estão suspensos. A INDEC vai suspender o atendimento na Vila Industrial e nos poupa-tempo do Campinas Shopping e Centro. A retirada de veículos do pátio também está suspensa e as unidades do Detran não vão funcionar. No Sistema Público de Saúde, todos os centros de saúde estão fechados nesta quarta. Os atendimentos vão ser feitos nos hospitais Mário Gatti e Ouro Verde e nos pronto-atendimentos Padre Anchieta, Campo Grande, São José e Centro. Já no Procon, o atendimento estará suspenso em todas as unidades, na sede administrativa e também no telefone 151. No Ceasa, apenas o atendimento no Banco de Alimentos está suspenso. E a seguir, a partir de 1º de novembro, multas de trânsito vão ficar mais caras. As multas de trânsito vão ficar mais caras a partir desta terça-feira. As penalidades podem aumentar em até 66%.
O reajuste das multas de trânsito para todo o país acontece a partir de novembro e os valores sobem entre 52% e 66%. A infração leve passa de R$ 53,20 para R$ 88,38. Já as infrações gravíssimas passam de R$ 191,54 para R$ 293,47. As infrações médias e graves também sofrem reajustes. Infelizmente, o objetivo maior do Código não é a cobrança de multa. A multa existe para fazer de forma coercitiva as pessoas cumprirem a lei, né? A norma sem multa acaba não tendo o efeito esperado. Então, para fazer cumprir a lei, tem que doer no bolso, né? Como a gente sempre ouve falar. Quem for pego falando no celular ao volante agora vai ser punido com infração gravíssima e a nova legislação também muda em relação à lei seca. Dirigir alcoolizado, a gente sabe, é uma das maiores causas de acidente e mortes no trânsito. E essa multa em especial, ela pode chegar a quase R$ 3.000, porque é uma multa multiplicada por 10 o valor da infração gravíssima, com além da multa, né, uma penalidade de multa, como eu disse, é quase R$ 3.000, tem a penalidade de suspensão do direito de dirigir, que perdura por 12 meses. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o 4º país do mundo com o maior número de mortes por acidentes de trânsito. Desde 2011, o país tenta cumprir uma meta das Nações Unidas de reduzir em 50% esse tipo de acidente até 2020. O presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária reforçou a ideia de que pesar no bolso é uma das maneiras mais eficazes para conscientizar os motoristas. A sociedade precisa saber do que está acontecendo. Então, a partir do momento que ele toma conhecimento desse agravo do valor da multa, certamente ele toma um cuidado ainda maior. Ramalho ainda criticou o sistema de notificação das multas. A multa deveria chegar mais rápida e que ela teria maior eficácia junto ao cidadão. Hoje, normalmente, você recebe a multa 30, 40 dias depois que a infração foi cometida. E a primeira reação do condutor é querer saber quem é que estava dirigindo o carro. Ele quer atribuir aquela multa à esposa, ao filho, a alguém. Ou seja, sempre tem aquele caráter de se livrar da multa e não de saber se aquela multa existiu e realmente ela foi aplicada corretamente. E olha, uma frente fria deve chegar à cidade no feriado e aumenta as chances de pancadas de chuvas fortes. E até o fim de semana o tempo deve permanecer assim instável. A mínima na quarta-feira é de 18 graus e a máxima é de 31 graus. Agora, da previsão do tempo, a gente volta a falar da atividade legislativa. Os vereadores André Von Zuben, líder de governo, e Paulo Búfalo, da oposição, comentaram a votação do Orçamento 2017. A questão orçamentária, ela é um planejamento, né, que complementa assim, as políticas públicas. Então é ali que está, por exemplo, a previsão de recursos para financiamento de um programa, de uma política, de uma ação do governo. Então a participação da população nesse momento de audiência é fundamental, porque caso tenha que existir uma redefinição da proposta do governo, a população pode incidir e é esse o momento. Destacar aqui, por exemplo, na área de transporte, os recursos previstos para 2017 está sofrendo uma majoração considerável. Lembrando que a questão orçamentária, ela complementa a política pública, é preciso que a população esteja presente até para dizer para o governo, olha, nós queremos discutir também o conjunto da política de transporte antes de dizer qual o recurso que vai para essa secretaria. Porque à medida que o recurso dessa secretaria aumenta, outros acabam ficando comprometidos, como da área de saúde, por exemplo. Então é importante que a população venha participar para dar a sua opinião e amparar aqui a Câmara Municipal no momento de definir esse orçamento para 2017. No próximo dia 7 de novembro, às 9 horas da manhã, aqui no plenário da Câmara Municipal, nós vamos estar debatendo a proposta orçamentária, ou seja, a lei orçamentária que vai valer para o ano que vem, que é a lei que define como será gasto os recursos da Prefeitura, né? As áreas de saúde, educação, transporte, segurança, meio ambiente. Então a população deve participar porque é a oportunidade dela conhecer, dela
propor, porque as pessoas, é importante que diga, as pessoas que vierem aqui vão poder falar aqui, né? Ou seja, dar sua opinião, suas críticas, sugestões. Então é um momento muito importante, porque nós teremos aqui, inclusive, várias secretarias para mostrar a importância de cada verba que estará sendo destinada por orçamento. Então eu convoco a todos que estejam aqui no dia 7, porque vai ser uma oportunidade muito importante para a nossa cidade discutir como será gasto o recurso dela no ano que vem. Relembrando que a audiência pública do orçamento é dia 7 de novembro, às 9 da manhã, no plenário da Câmara. A população está convidada a participar. No quadro de esportes de hoje, a repórter Ana Brasil conversou com o mais novo campeão brasileiro de kart, o campineiro Digão Soares. E olha só, ele comentou que agora vai tentar um título mundial. O Olha Esporte aí hoje veio conhecer o Kartódromo Internacional de Paulínia, o San Marino. Nós viemos conversar com um campeão brasileiro de kart que está se preparando para voos internacionais. Quer saber quem é? Já já. Agora vamos ver o que é que tem de bom na agenda esportiva. A decisão da Série C do Brasileiro ficou mesmo para a última partida no sábado, 5 de novembro, no estádio do Melão. Guarani de Campinas e Boa Esporte de Varginha empataram em 1-1 no último sábado no Brinco de Ouro. Sendo assim, o Bugre vai precisar ganhar ou empatar por mais de 2 gols para ficar com o título da Série C e se tornar o único clube campeão das 3 principais divisões do Campeonato Brasileiro de Futebol. Agora sim, nós vamos conversar com o mais novo campeão brasileiro de kart, Digão Soares. Nós já contamos a história dele no Mais Esporte. Se você quiser procurar toda a história dele, é só procurar lá no nosso YouTube, TV Câmara Campinas, Mais Esportes. E hoje nós viemos falar mais precisamente do último título dele, que é o brasileiro de kart. Digão, tudo bem? Tudo bom, e você, Aninha? Tudo jóia, tudo beleza. A gente sabe que daquela última entrevista nossa, a gente tem acompanhado, você tem aí vencido outros campeonatos, né? Quais assim você gostaria de destacar? Então, depois daquela entrevista lá que nós fizemos, teve o Superkart Brasil que eu ganhei, teve agora as conquistas no começo do ano, que foi o Top Kart Brasil, o brasileiro agora, como você já mencionou. Eu tive uma corrida de longa duração agora, 12 horas de kart, que eu também ganhei, na verdade a equipe ganhou, né? Então esse ano está sendo muito bom para mim. Eu que já estou há 3 anos aí, 4 anos batendo na trave no título brasileiro, nos títulos nacionais, e esse ano aqui emplacou, foi muito bom. E a sensação, é como você tinha imaginado? Ah, sim, viu? Porque você tira um peso nas costas, né? Porque você fica com aquele pensamento, pô, o que vai acontecer dessa vez que não vai dar certo? Você fica com aquele pensamento negativo. E agora, tipo, deu certo e então tirou todo aquele peso das costas. Bom, agora você já é um campeão nacional, já pensa em títulos internacionais? Então, agora eu vou começar ter novos planos internacionais, né? O ano que vem eu vou estar correndo nos Estados Unidos. A primeira corrida do campeonato já é em janeiro, no Florida Winter Tour. Então são 3 etapas, depois vai ter a Rock Cup e assim por diante. Então pretendo ano que vem estar mesclando Estados Unidos e Brasil. E vai ser um novo desafio, né? Em terras internacionais. Bom, mas não é a sua primeira experiência internacional. Não. Em 2005 eu corri o Campeonato Mundial de Kart na categoria Village e tive corridas na República Tcheca e em Portugal. Mas você ficou em 4º lugar, né? Quase também? Isso, quase. Fiquei em 4º lugar. Infelizmente na bateria final eu tive um problema, um acidente, caí para trás, vim numa coisa de recuperação e cheguei em 4º. Digão, conta pra mim, você disse que estava sempre batendo na trave, aquela coisa do atleta, né? Tá sempre tenta por anos, né? E aí consegue finalmente chegar no topo. O que vem depois? Vem aquilo na cabeça? E agora? O que eu vou fazer? Para que eu me preparo? Tem isso? Então, na verdade, agora você tem 2 fases. Tem a fase de chegar e agora tem a fase de manter. Eu acho que chegar, beleza, a gente foi lá, trabalhou e tal, chegamos. Agora nós temos que manter, que é a parte mais difícil. Então agora é aquela coisa, eu sou o homem a ser batido na pista, então todo mundo entra na pista já quer me caçar, quer me pegar, quer ganhar de mim.
Às vezes você nem ganha corrida, o cara só de chegar na sua frente, ele já, tipo, ó, ganhei do campeão brasileiro, então é... Bom, o Olha Esporte aí fica por aqui, mas você ainda continua com algumas imagens do Digão na pista, claro. Voltamos na próxima terça-feira. Tchau, tchau. Esta edição do Câmara Notícia fica por aqui. Até mais!